Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Estou morrendo de saudades. Como que foram as atividades avaliativas? Espero que ocorreu tudo bem, não é mesmo? Galerinha, hoje nós vamos dar sequência no nosso conteúdo. Vocês estão vendo? Estão vendo a apostila? Beleza. Nós vamos dar sequência no nosso conteúdo. Nós vamos... Eu havia começado o pré-modernismo, mas... Né, e o modernismo, mas calma que nós vamos aí... Oi, João, pode falar. Ah, sim, você trocou de celular, entendi. Tá. Passa seu e-mail para mim que eu encaminho para você, tá, João? Esse apostilinha, tá? Então, gente, essa é aquela nossa apostilinha. Nós vamos retomar o pré-modernismo. Eu vou enviar aqui. Eu não sei, deixa eu ver aqui. Eu posso compartilhar aqui no chat, só que eu preciso, né? Deixa eu ver aqui, galerinha, para compartilhar com vocês. Galerinha, vamos lá, vou compartilhar aqui novamente. Então, nós vamos hoje falar um pouquinho sobre o pré-modernismo. Eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura comigo, tá? É algo nós estamos aí de fim de conhecimento mesmo, tá? Nós falta agora o pré-modernismo e o modernismo na era colonial e depois nós vamos para as escolas europeias. Tudo bem? Para finalizar aí o nosso conteúdo. Ok? Então, o que é o pré-modernismo? O pré-modernismo, acompanha a leitura aqui comigo, foi uma fase literária brasileira que marcou a transição entre o simbolismo e o movimento modernista, tá? Que iniciou-se na Semana da Arte Moderna em 1922. Então, é muito importante vocês se atentarem a este fato. Tudo bem? Vamos lá. Um breve resuminho aqui. O pré-modernismo ele foi um período no Brasil de intensa movimentação literária que marcou... Deixa eu colocar aqui. Que marcou o período de transição entre o simbolismo e o modernismo. Esse período contempla desde o início do século XX até a Semana da Arte Moderna, em 1922. Muitos estudiosos não consideraram o pré-modernismo como uma escola literária, já que tem obras artísticas e literárias com características muito distintas. Podemos dizer que ele uniu características de outras correntes literárias, como o neorrealismo, neoparsianismo e o neossimbolismo. Em sua obra, História Concisa da Literatura Brasileira, o crítico literário Alfredo Bozzi afirma que é possível chamar pré-modernismo tudo que, nas primeiras décadas do século XX, problematiza a realidade social e cultural. Então, nós temos aí, galera, essa característica da problematização, essa questão da realidade social e cultural. Vamos agora ler um pouquinho do contexto histórico? Então, nós temos aqui uma imagem da Guerra do Contestado. Lembrando, galera, que literatura e história, elas estão muito relacionadas, elas estão muito, né, entrelaçadas aí. No início do século XX, foi marcado por confrontos internacionais, que resultou na Primeira Guerra Mundial e que terminou com o surgimento de uma nova potência, os Estados Unidos. Em 1917, com a Revolução Russa, o proletariado tomou o poder. Começaram, então, a tomar forma dois regimes opostos, o comunismo e o capitalismo. É também um momento de consolidação do regime republicano, em que muitas revoltas populares aconteceram. Afinal, a população contestava e reprovava as novas políticas republicanas. Alguns dos conflitos mais importantes foram
a revolta da vacina, em 1904, a revolta da chibata, em 1910, a Guerra do Contestado, 1912 até 1916, entre outras revoltas e guerras, tá? Os escritores do pré-modernismo brasileiro, eles começaram, galerinha, a adotar uma postura liberal e passaram a fazer críticas em relação ao problema social enfrentado naquele momento. Então, eles usam uma linguagem formal, que veio de herança do arcadismo, e também eles têm essa preocupação com a estética, que foram deixados. Essa preocupação estética, que antes era muito precisa, era muito evidente, foram deixadas de lado. E os temas históricos também. E nós temos, além dos temas históricos, nós temos os temas sociais e políticos ganhando espaço. Galera, lembra lá no arcadismo nós tínhamos uma estética, uma linguagem muito subjetiva, uma linguagem muito formal, uma linguagem muito difícil de compreensão? Então, a partir desse pré-modernismo, eles foram aí se atentando, passaram a fazer aí essas críticas. Claro, eles mantiveram uma linguagem formal, porém, essa preocupação estética de métrica, ritmo, rima, foram deixados de lado. E eles passaram a falar sobre temas históricos, sociais e políticos. Então, cada vez mais, eles foram usando do cotidiano, desses fatos sociais e políticos, e além dos temas históricos, temas os acontecimentos ali naquele momento, tá? Eles foram ganhando espaço. Galera, nós temos aí um livro muito famoso que é Os Sertões, tá? Então, ó, vamos ler um pouquinho uma dessas principais características do pré-modernismo, tá? Gente, nós temos aí uma das características, a denúncia dos problemas sociais enfrentados, né? Quais deles, professora, que poderia aí, naquele momento, ser escrito, né? Ou poderia ser reescrito de uma forma aí de poemas, né? De forma aí de livros. Nós temos a fome, a miséria, abismos sociais, conflitos, entre outros. O sertão, galera, ele retrata muito disso, tá? Eu não sei se algum de vocês já conseguiram ler, mas o sertão, né, ele retrata muito o momento vivenciado naquela época, tá? Nós temos também, galerinha, a aproximação da obra literária ao contexto social. Então, nós temos o contexto político e econômico. Então, todas as obras literárias, elas se aproximam muito do cotidiano da época, né? O que estava acontecendo no meio político, essa questão do contexto social, o que estava acontecendo, o que estava evidenciando, as obras literárias estavam se aproximando muito nesse segmento, tá? Nós temos aí o regionalismo, ou seja, essa questão de valorizar a própria cultura. Então, nós temos aí uma das principais características do modernismo, a valorização da própria cultura, tá? Nós também temos a marginalização dos personagens principais. Eles passam a ter essa marginalização aí evidente, tá? Linguagem informal, galera. Então, o arcadismo naquela época, o movimento literário arcadismo, a escola literária arcadismo, ela já possuía uma linguagem bastante formal. Então, no pré-modernismo, nesse momento, se inicia uma linguagem mais informal, justamente para se opor ao arcadismo. E nós temos o naturalismo, né? Nós temos aí uma descrição mais minuciosa ali dos personagens, dos cenários, então ele passa ali essa descrição mais detalhada, ok? E nós temos também, galera, os autores aí, né, que compuseram esse pré-modernismo aí e que assumiram essa postura, tá? Principalmente em relação a os autores que evidenciaram uma postura mais crítica, principalmente
essa questão aí cultural, política, né? E também a modelos literários anteriores. Então, nós temos aí, ó, galerinha, o Euclides da Cunha, que ele fez aí, escreveu Os Sertões, né? Para quem já leu, né, sabe que essa obra aí é uma narrativa onde nós temos aí a luta dos povos sertanejos, né? Então, nós temos aí uma característica muito marcante daquela época ali, tá? Principalmente aí do pré-modernismo, tá? E fala também a Guerra de Canudos, né? Eu não sei se vocês já viram na história, a Guerra de Canudos e os Sertões se retrata bem, tá? Esse movimento. Nós temos também o Graça Aranha, nós temos o Monteiro Lobato, e eu gostaria que vocês depois, galerinha, dessem uma lida, tá? Nesse resuminho. Nós temos o Lima Barreto. Beleza, nós temos esses principais autores, tá? Vamos falar agora, galerinha, um pouquinho sobre o modernismo, tá? Nós tivemos o pré-modernismo e a partir do ano de 1922 ao ano de 1950, nós temos o período, a escola literária modernismo, tá? O modernismo, ele rompeu aquela tradição clássica e ela deu início à formação de uma nova identidade, tá? Verdadeira brasileira na literatura brasileira. É nesse momento que nós iremos aí criar essa nova identidade, né? A literatura brasileira, tá? E o modernismo, ele é dividido em 3 fases e nós iremos ler aí, tudo bem? Galerinha, o modernismo, de fato, ele foi um movimento artístico, acompanha a leitura aí comigo, literário e cultural, que surgiu no início do século XX. O movimento tinha como objetivo, romper com o tradicionalismo da época. É nesse momento que temos o experimento aí de novas técnicas e criações artísticas. O modernismo foi uma época marcada por drásticas transformações, além da sensação de fragmentação da realidade. Os artistas modernistas, eles sentiam a necessidade de mudar o meio em que viviam e de experimentar novos conceitos. Então, galera, é nesse momento que eles decidem aí criar essa transformação, e é uma transformação bem radical, viu, galera? Eles queriam romper essa tradição que vinha por muito tempo, né, se perpetuando aí ao longo das escolas literárias. Então, os autores modernistas acreditavam que as formas tradicionais das artes plásticas, da literatura, da música e do cinema estavam já ultrapassados e sentiu a necessidade de criar uma nova cultura, com o objetivo de transformar as características culturais e sociais já estabelecidas, substituindo-as por novas formas e visões. Então, ele sentiu essa necessidade dessa transformação, tá? Eles acreditavam que as formas tradicionais, né, já estavam ultrapassadas, então havia essa necessidade dessa transformação. Tudo bem? A partir de uma nova visão. Galerinha, acompanha a leitura aí comigo, ó. E a partir dessa nova forma de fazer a arte, os artistas desenvolviam as suas técnicas de criação e reprodução, fazendo surgir, de forma subjetiva, uma nova maneira de pensar em relação ao sistema vigente. O modo como os artistas pensavam e se posicionavam perante os processos da modernidade e as mudanças que essa modernidade trazia. Então, os autores naquela época, galerinha, eles viam essa necessidade porque a partir do momento, né, que nós temos aí uma transformação, algo novo, nós vamos mudando, nós somos seres aí passíveis de mudanças, né? Então, eles observaram, né, essa transformação, né, desse contexto social que estava ocorrendo, essa questão também, né, essas mudanças que essa modernidade estava trazendo para todos.
Então, havia essa necessidade de essa mudança. Então, gente, como essas mudanças da modernidade ela trouxe, eles viram e perceberam que era de extrema importância para a formação de uma estética modernista, né, de criar algo novo aí. Vamos ler aí um pouquinho desse contexto histórico do modernismo? Acompanhe a leitura aí comigo. O modernismo, ele surgiu como resposta às consequências da industrialização, revalorizando a arte e sua forma de realização manual. O nome desse movimento deve-se à loja que o alemão Samuel Bing abriu em Paris no ano de 1895. Então, nós temos aqui, ó, Art Nouveau, que é uma loja que deu nome ao modernismo, né? Olha só, que interessante. Que foi essa loja, né? Ela abriu lá em Paris. Olha só, gente, como que algo lá consegue interferir aqui, né? Vamos acompanhar a leitura aí aqui comigo, galerinha. No Brasil, o modernismo chega em um momento de insatisfação política. E essa insatisfação é gerada devido ao aumento da inflação, uma crise populacional e grande disparidade social, causando greves e protestos. A Primeira Guerra Mundial também trouxe reflexos para a sociedade brasileira e, numa tentativa de reestruturar o país, inclusive a área artística, que foi estimulada pelas vanguardas europeias, o Brasil encontra a motivação necessária para romper com o tradicionalismo. A partir disso, a Semana da Arte Moderna aconteceu em 1922, marcando essa tentativa de mudança artística. Galera, caiu em língua portuguesa o ano da Semana da Arte Moderna, tá? Para quem vai fazer a prova do Instituto Federal, caiu uma questão dessa sobre essa questão da arte moderna, tá? Então, olha só, o tanto que às vezes a gente não dá muita importância do que nós estamos lendo, né, e conhecendo, mas o tanto que pode ser importante para provas, né, de bolsa, tá? É uma questão, essa questão da Semana da Arte Moderna, caiu uma questão o ano passado, tá? Caiu, acho que 3 questões de literatura aí, tudo bem? Dentro da língua portuguesa. Então, gente, a Semana da Arte Moderna aconteceu no ano de 1922. Vamos agora... Por que aconteceu, gente? Essa Semana da Arte Moderna, ela marca essa tentativa de mudança artística, tá? De romper o tradicionalismo, tudo bem? Vamos agora falar um pouquinho sobre essas principais características do modernismo, tá? As mais marcantes aqui eu coloquei para vocês. Nós temos aí uma busca pela linguagem brasileira, nós temos aí a questão do nacionalismo, nós temos o uso da ironia, humor e paródia, relato do cotidiano, nós temos uma revisão crítica do passado histórico e cultural, nós temos o subjetivismo, nós temos versos livres. Professora, o que é versos livres? Versos livre, ele é livre, ele não é como o arcadismo, que se preocupa muito com a estética, com a métrica, com a rima, o ritmo, aquela... Nós não temos aí uma regra específica, tem que ser assim. Então, nós temos os versos mais soltos, mais livres, podendo ou não ter métrica, ou rima, ou ritmo, ok? Vamos falar o modernismo agora no Brasil? Vamos falar um pouquinho sobre essa Semana da Arte Moderna, né? Olha só. Vamos lá. O marco inicial, presta atenção, tá, gente? Que isso aqui é muito importante. E vem caindo bastante, tá? Em vestibulares, em provas de bolsa. Galera, o marco inicial do modernismo no Brasil foi a Semana da Arte Moderna, tá? Apesar disso, as ideias modernistas já rondavam o país muito antes da Semana de 1922. Além disso, no início, havia o desejo de usar a arte para representar a realidade brasileira. Com o tempo, os modernistas
se libertaram até mesmo dessa obrigação. Então, percebam, galera, que não foi assim, a partir daquele momento. Já havia, né? Essas ideias modernistas, elas já estavam, né? Nos pensamentos, já estava acontecendo, rodando o país, tá? Só que assim, gente, com o desejo, né, de usar essa arte para representar essa realidade brasileira, com o tempo, os modernistas, eles se liberaram aí até mesmo dessa obrigação, né, dessa questão aí essa questão aí dessa regra, desse tradicionalismo, tá? E o modernismo, galerinha, ele veio com o objetivo de romper com as expressões artísticas tradicionais. Olha aí. Eles já estavam assim, vamos dizer que eles já estavam cansados, eles queriam algo novo, né? Então, gente, já que aos olhos de toda uma geração de artistas e intelectuais, o Brasil era uma jovem república em busca de sua identidade. Porque, gente, nós tínhamos aí a partir do momento, né, que nós viramos uma colônia, deixamos de ser uma colônia e passamos, né, ter a nossa, nós buscamos a nossa independência e nós era uma república aí muito jovem. A geração dos artistas ali presentes, né, e de intelectuais, eles estavam já visando essa busca da nossa própria identidade, de deixar um pouco, né, a identidade da era colonial, né? Então eles buscavam mais essa questão da nossa identidade. E, gente, e essa essência, na verdade, para nós termos essa nossa identidade, era necessário encontrar a essência de uma arte verdadeiramente brasileira. E o modernismo, galerinha, o modernismo brasileiro, ele foi dividido em 3 fases ali, tá? E nós iremos ver mais adiante. Então, eu quero primeiro explicar um pouquinho sobre essa questão da Semana da Arte Moderna, tá? Então, perceba um cartaz aqui. Olha, Semana da Arte Moderna, que ele foi feito aí por Di Cavalcanti, e esse aqui é o retrato, é o cartaz mesmo, tá? Que foi representado. Vamos ler um pouquinho aqui, galera. A Semana da Arte Moderna foi uma manifestação artística e cultural que ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922. Esse evento reuniu diversas apresentações de dança, de música, desculpa, recital de poesias, exposições de pinturas e esculturas e de palestras. Os artistas organizadores propunham uma nova visão de arte a partir de uma estética inovadora inspirada nas vanguardas europeias. Juntos, eles visavam uma renovação social e artística do país. O evento chocou grande parte da população e trouxe à tona uma nova visão sobre os processos artísticos, bem como a apresentação de uma arte mais brasileira. Houve, naquele momento, um rompimento com a arte acadêmica, inaugurando, assim, uma revolução estética e um movimento modernista no Brasil. Entre os principais representantes artísticos plásticos, músicos e escritores da Semana da Arte Moderna, podemos citar Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Brecheret, Tarsila do Amaral, Vilas Lobos e, é claro, o nosso ilustre Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade. Nós temos aí a presença do Manuel Bandeira, Guilherme de Almeida e vários outros artistas. Então, galera, é nesse momento que ocorre, né, essa visão da arte, né, brasileira, ok? Tudo bem? Vamos agora falar um pouquinho sobre as fases do modernismo. Nós temos a primeira fase, tá? Observem aí bem, nós temos Abapuru, todos vocês conhecem essa obra de Tarsila do Amaral, né? Que foi uma das principais obras do modernismo brasileiro, tá, cara? Tá, galerinha? Então, vamos se atentar aos detalhes, tá?
do que nós formos vendo e a nossa leitura também, tá? Gente, com a Semana da Arte Moderna, ela tem o início, com a Semana da Arte Moderna, que tem o início a primeira fase, ou geração do movimento modernista, que também é conhecida como a fase heróica. Essa fase ela é caracterizada por um maior compromisso dos artistas em relação à renovação da estética. Essa renovação aconteceu tendo como inspiração, claro, as vanguardas europeias, como o cubismo, futurismo, surrealismo, entre outros aí, tá? Essa fase ela é representada principalmente pela tríade modernista, composta por quem? O Manuel Bandeira, Mário e Oswaldo de Andrade, que eles apresentaram uma estética transgressora, testando os limites da forma e do conteúdo e combatendo as escolas tradicionais de nossa literatura. Além disso, galerinha, embora se fala muito mais da literatura modernista, é importante ressaltar que o movimento incluía outras formas de expressão, cujo maior exemplo é a obra Abapuru, de Tarsila do Amaral, que foi pintada em 1928 e que hoje é o mais valioso quadro brasileiro. Percebam aí, galera. Eu gostaria de saber quanto que está valendo essa obra, hein? Vamos fazer uma pesquisa, depois vocês jogam no grupo aí, mais ou menos, quanto que está sendo avaliada. Galera, vamos aí, ó. Uma das principais características da primeira fase, a primeira fase do modernismo, nós temos aí, ó, rompimento com as estruturas do passado, uma linguagem mais coloquial, nós temos a valorização do índio brasileiro, nós temos aí, ó, o nacionalismo ufanista, que é o exagerado e utópico, tá? Nós temos aí também o caráter revolucionário, tudo bem? E nós temos aí os representantes da primeira fase, né? Os principais representantes da primeira fase do modernismo, nós temos o Mário e Oswaldo de Andrade, Menotti Del Pitia, nós temos Tarsila do Amaral, nós temos Anita Malfatti, tá? Vamos lá. Vamos agora falar um pouquinho sobre a segunda fase do modernismo, galerinha. Nós temos aqui, ó, o Soneto de Fidelidade, de Vinícius de Moraes, que foi feita aí durante a segunda fase do modernismo, tá? A segunda fase do modernismo, galerinha, também chamada fase de consolidação. Aconteceu ali nos anos de 1930 e até o ano de 1945. E essa segunda fase do modernismo é caracterizada pelo predomínio da prosa de ficção. E é nesse período que os ideais difundidos na fase anterior se espalham e normalizam os esforços de antes para redefinir uma linguagem artística. Nós temos também, galera, as provocações estão no momento histórico nacional e internacional, com o governo de Getúlio Vargas e a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial. Então, galerinha, nesse período, a produção poética ela teve uma influência muito grande do realismo, do romantismo, e nós temos aí a psicanálise de Freud, tá? Não quero que vocês busquem, né, aprofundamento, é algo aí que nós estamos aí, eu sempre estou retomando, é algo de conhecimento mesmo, tá? Vocês verão a partir do ano que vem, mais a fundo, essa questão da literatura, tá? Dessas escolas literárias. Galerinha, e quais são as características aí dessa segunda fase do modernismo? Nós temos aí o amadurecimento das ideias da primeira fase, nós temos uma nova postura artística, nós temos os versos livres, uma poesia sintética, nós temos o nacionalismo, universalismo e o regionalismo presentes, e uma literatura construtiva e politizada. Quais são os principais autores da segunda fase aí do modernismo? Nós temos Raquel de Queiroz, Jorge Amado, Graciliano Ramos, Érico Veríssimo, José Lins do Rego, Cecília Meireles e Vinícius de Moraes. Ok? Vamos falar agora sobre um pouquinho da terceira fase do modernismo. Terceira Guerra Mundial, essa foi boa. Terceira fase do modernismo. Gente, nós temos aqui, ó,
Essa é uma capa da Morte de Vida Severina, que foi escrita aí por João Cabral de Melo Neto, né? Que foi uma das principais obras dessa terceira fase do modernismo brasileiro, tá? Gente, nesse último momento modernista, ele começa no ano de 1945 e ele vai se estender até o ano de 1980. Nesse período, o Brasil e o mundo estão numa fase menos conturbada, né, que acontece aí o final da Segunda Guerra Mundial e o começo do processo da redemocratização do país após a ditadura. Então, galera, nessa fase, a prosa ela dá sequência às 3 tendências observadas aí na segunda fase, que são a prosa urbana, intimista e regionalista, e com certa renovação formal. A poesia desse período conta com os poetas que apareceram na fase anterior, afinal, eles continuam essa constante renovação. E foi criado também, galera, um grupo de escritores que se autodenominaram de geração 45. Seus membros, eles procuravam uma poesia equilibrada e séria, tá? Sendo até chamados aí pelas outras pessoas de neoparnasianismo. E qual que é uma das características dessa terceira fase? Gente, isso aqui é só um resuminho, a fim de conhecimento mesmo, tá? Nada muito profundo. Vocês verão agora, esses três últimos anos de ensino básico aí para vocês, tá? No ensino médio. Então, é só a fim de conhecimento mesmo, tá? Nós temos aí, galerinha, uma das características da terceira fase do modernismo, nós temos o academicismo, retorno ao passado, oposição à liberdade formal, valorização da métrica e da rima. Então, olha, eles retomam muitas coisas aí, tá? Lá do passado. Nós temos uma linguagem mais objetiva e a existência aí da metalinguagem, tá? Quem foram aí os principais representantes dessa terceira fase do modernismo? Nós temos João Cabral de Melo Neto, Vinícius de Moraes, Clarice Lispector e Guimarães Rosa. Galera, eu quero deixar por aqui, né, essas considerações aí, essa leitura do pré-modernismo e o modernismo, essas 3 fases, né, que eu quero que vocês, eu trouxe essas escolas literárias porque eu não quero que vocês entrem aí no ensino médio muito assim, cru, né, várias coisas que nós falamos ao longo desse ano serão abordadas com mais profundidade. Mas eu quero que vocês, assim, quando a professora de literatura de vocês forem, né, abordar alguns assuntos, que vocês não sejam pegos de surpresa, que não fique aquela coisa muito, nossa, meu Deus do céu, que difícil, tá? Não é nada disso. Tudo uma questão de leitura, uma questão de fazer atividades, uma questão de entender o contexto, o que se passava naquela época, porque tudo depende do que estava acontecendo. Então, gente, a partir do ano que vem, vocês tenham, assim, a história, a matéria história, ela está muito ligada com a literatura, de certa forma, tá? E até a artes também. Então, por hoje, nós finalizamos a nossa leitura, as nossas reflexões. A partir da semana que vem, nós vamos falar um pouquinho sobre as escolas europeias, tá? Que é muito importante também para fim aí de vestibular. Vocês verão muito, tá? E cai muito aí, tudo bem? Galera, olha, um grande beijo a todos vocês. Uma ótima semana abençoada aí, tá? Tudo bem? Descansem bastante, tomem muita água e fiquem com Deus. Até mais, gente. Tchau, tchau.